Tá pegando fogo no Senado agora. O Moraes pegou e mandou recado para os senadores: não aprova tal PL porque senão a cobra vai fumar. Os senadores mandaram ele catar coquinho, aprovaram a PL com votação extremamente relevante, ou seja, foi goleada na aprovação. Tudo indica que vai chegar no plenário e vai ser goleada, e basicamente ninguém obedeceu o Moraes. Primeira especulação: Moraes perdeu o poder, porque ele pegou e falou isso em julgamento, ele usou os jornalistas dele lá para amplificar a voz dele, mandou indireta barra direta, e no final os senadores optaram por se curvar ao Trump do que ao Alexandre de Moraes. Então é bem interessante você refletir sobre essa parte. Algo aconteceu. Será que é uma fragilização do Moraes? Não sei. Vou te mostrar os dados e fatos correspondentes a essa notícia que acabou de acontecer. Em paralelo a isso, também está acontecendo uma coisa pesada aqui na América Latina. O nosso querido Laranjão, que para muitos agora é frangão, até gostaria de perguntar a você: qual adjetivo você colocaria para o Trump nesse exato momento? Você acha ele um grande líder corajoso ou um grande frouxo frangão? O que vocês acham? Ele é um frangão ou ele é um leão? Você usaria para o Trump: ele é um frangão ou leão? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Na minha opinião, já vou dar aqui, gostaria de não enviesar vocês, gostaria que vocês dessem até antes de escutar a minha opinião, digitassem até antes. Para mim, eu acho que ele tá tendendo mais para o frango do que para leão, infelizmente. Mas agora ele deu um checkmate na Venezuela. Colocou os naviozinhos dele e falou: não sai mais uma gota de petróleo da Venezuela. Parece que não vai sair mesmo não. E de paralelo, porque eu chamei isso de checkmate? Porque ele vai sufocar o regime Maduro, daqui a pouco o negócio ali vai ficar feio, e em seguida ele também vai, talvez até antes da Venezuela, vai cair Cuba. Por que vai cair Cuba? Vai acabar a energia. Só que a galera de Cuba é o seguinte: todo mundo que era minimamente inteligente meteu o pé do país. Quem tinha o mínimo discernimento saiu. O cara que tinha coragem saiu. Só ficou o povo realmente completamente vítima do sistema, alienado, pouco alimentado e passando necessidade. Ou seja, uma revolução lá dentro, esquece, não vai rolar. Não vai rolar porque o povo já tá morto por dentro. Já mataram a esperança daquele povo. Mas o governo vai meio que cair porque vai faltar recurso para eles mesmos, sabe? Então por aí vai ter um golpe de Estado, vai ter alguma coisa aí associada aos Estados Unidos para entregar o poder para terceiro que possa receber investimentos americanos de terceiros para melhorar a situação, que vai ser a mesma coisa que eu acredito que vai acontecer na Venezuela. Perfeito? Fecha essa. Saiu agora também um estudo que eu vou mostrar para você que eu achei muito interessante sobre o custo da criminalidade. O custo da criminalidade é muito maior do que apenas você não poder sair da sua casa. É muito maior do que apenas você perder o seu celular. O custo da criminalidade é gigante para a sociedade. E se você já foi para a Europa ou foi para qualquer país que seja mais seguro que o Brasil, você vê o custo latente. Você vê que aqui a porta, por exemplo, de uma loja que fica na rua, tem aquela parte, aquilo não é normal, aquela parte, sabe, de ferro que fica, que você abaixa, aquilo não é normal em país desenvolvido, não é normal você ter uma grade gigantesca que é realmente para impedir do indivíduo invadir a tua loja. Normalmente lá na Europa é vitrine de vidro, se você quiser quebrar e tudo mais, você consegue quebrar e assaltar. Por que as pessoas não fazem? Porque eles vão ser pegos. Não é porque não tem gente ruim lá, é porque eles vão ser pegos, e também porque você tem uma distribuição de renda mais eficiente, você tem pessoas mais qualificadas, as pessoas qualificadas ganham melhor, e com esse dinheiro melhor que eles ganham, eles não precisam roubar para a subsistência, e aí também tem o desincentivo de ser pego. Ou seja, eu acho esse estudo muito interessante, e também vou trazer para vocês outra curiosidade, que é sobre o Elon Musk e a SpaceX, que eu achei muito interessante. Quantos satélites eles têm aqui em volta do mundo, e tem um vídeo muito interessante. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Primeiro, obviamente, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, aperte os cintos. Se você estiver sentado, deita,
porque agora a cobra vai fumar. Presta atenção primeiro nisso aqui, como eu sempre inicio, o precinho do dólar. O dólar hoje bateu 5,52, fechou no seu topo, até onde eu sei, deixa eu ver. Realmente fechou bem próximo do topo, chegou a bater acho que 5,53, mas fechou a 5,52. Lamentavelmente, essa é a realidade do país e por isso que eu sempre reforço, tenha algum dinheiro em dólar, principalmente nas épocas de eleição. Hoje eu estava conversando com a minha irmã. Amigos, para mim é muito simples, tá? Se eu tiver um alto grau de confiança que o Lula vai ganhar em algum momento do ano que vem, eu vou meter o pé, eu já vou deixar tudo meio que pré-preparado ali na questão do Paraguai. Se o Lula despontar nas pesquisas, se eu sentir que ele vai levar, eu vou transferir a minha residência, dar saída fiscal e viver minha vida lá fora, porque aqui dentro realmente vai ficar insustentável. E para isso eu te sugiro, tenha uns dólarezinhos. Tem alternativa, mesmo que seja pouco, aprenda a investir em dólar. Tem um e-book que eu te ensino a transformar real para dólar, de dólar para investimento americano e investimento fora do país. Por R$ 79,00 é muito barato e você recebe acesso a todo o e-book que está disponível aqui e também a aula que você recebe totalmente gratuito. Você está comprando o e-book e vai ganhar a aula e as outras aulas que eu vou adicionar totalmente gratuito sem pagar nada mais. Perfeito? Então vamos dar sequência agora, começar com o pé direito, que eu sempre gosto de começar, lembra de curtir e se inscrever aí, por favor, que me ajuda muito. Eu sempre gosto de começar com pesquisa eleitoral, temos aqui 47% do Lula parado, Flávio, Bolsonaro e Tarcísio estão brigando, talvez eu atualize aqui, até mude esses números, mas estão brigando com muita força, está empatado. Eu acho que ainda existe muita água para passar embaixo dessa ponte e ninguém sabe, tá? Quem que vai vir, se é o Tarcísio ou o Flávio Bolsonaro. Mas é um ponto que a gente tem que acompanhar de perto, porque altera completamente o futuro do país. Agora, como eu já fiz em outros vídeos, eu vou começar a trazer mais também, sempre que aparece eu trago. Isso aqui é a realidade do país, tá? Isso aqui é a realidade do país, presta atenção. Olha lá, ó, já notou que vai ter um assalto, ó. 2 homens numa moto, arma na mão. Ah, o motoqueiro acelerou. Ele se ligou que ia ser assaltado. Será que os bandidos... Esse narrador é complicado. Tem um cara numa moto apontando uma arma pra ele. Ele se ligou. Esse aí é inteligente. Esse aí pegou um cara numa moto apontando uma arma pra ele. Já fez arma, moto, vou ser assaltado. Esse cara é um gênio. Isso aí tem que ganhar pra Einstein. Não é possível. Os bandidos estão atrás dele? Vamos ver, ó. Você vê que ele cortou ali, inclusive, numa área proibida. Pelo acostamento, ó. Foi-se embora. O que acontece? Só que ele vai enrolar muito até falar isso. Tá ele, a namorada, a mulher, coisa parecida. Os caras apontaram a arma pra ele, ele acelerou e você não vai acreditar. Sabe o que o cara fez, o ladrão? Ele atirou. Ele disparou contra esse casal, não pegou nenhuma bala nesse casal, mas pegou no amigo dele. Aí o amigo dele caiu, não sei o que aconteceu, mas basicamente o amigo dele foi assaltado, porque ele tomou um tiro de raspão na perna. Vocês conseguiram entender a cara de pau desses caras? O cara ele disparar em rede, tipo assim, no meio de todo mundo. Mas sabe qual que é o ponto, tá? Sabe qual que é o ponto? Esse aqui já é outro assalto, tá? Mas sabe qual que é o ponto? Por quê? O que deveria acontecer? Como que deveria ser a sociedade? Na minha cabeça, tinha que ter um bônus para qualquer indivíduo que impeça um assalto. Então um caminhoneiro desse vê essa situação acontecendo, porque o caminhoneiro tá lá, vê a moto apontando a arma para outro cara, o caminhoneiro dá um teco assim, resolve a situação. Num tecozinho assim, você resolve a situação. Só tu, ó, tá bem rápido, ó, esse carrinho aqui só deu um teco, ó, tá bem rápido essa moto aqui, tá bem rápido. Se o carro de trás dá um teco na roda de trás, nem acaba com o carro nada, mas aquele pessoal vai ter uma aproximação com Deus, os assaltantes. Nessa aproximação com Deus, o que tinha que fazer em seguida? Dar um bônus para o motorista que fez a intervenção, que fez o salvamento, a legítima defesa de terceiros. Se algum dia eu for político na minha existência, esse vai ser meu projeto. Bonificar qualquer indivíduo que letalizar, a palavra certa é neutralizar um indivíduo que esteja assaltando ele mesmo ou um terceiro. Simples. Você tá assaltando um terceiro, você foi lá, viu e parou aquele indivíduo, impediu o assalto, impediu a letalidade do outro lado, de forma... Pode ser letal também? Não tem, sem problema. Você ganha um bônus de R$10.000 do governo. Seria o melhor investimento da nação brasileira. Porque aí você torna todo mundo um potencial herói. Porque todo mundo quer ganhar uns 10 mil e dá um pump na economia do mês. Não dá? 10 milzinho ali. E aí cada bandido arrastado pra cima, quanto que se economiza na sociedade? Aí eu vou trazer pra você um dado que foi um estudo aí. Foi da Globo ainda. E a Globo gosta das redes da sociedade, né? Olha só. Com prejuízo de até
1,5 trilhão de reais aos cofres públicos, crime é imposto oculto na economia brasileira. Esse número é muito maior, porque isso aqui está falando sobre os custos aos cofres públicos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco em perto de tudo que eu vou falar para você aqui. Mas 1,5 trilhão, hoje, o PIB do Brasil é 2 trilhões de dólares. Então a gente está falando em mais ou menos 10 trilhões de reais. A gente está falando de mais de 15% do PIB do país está sendo consumido pelo crime. Você conseguiu entender isso? Isso aqui é o dinheiro direto, tem a parte indireta. Sabe qual que é a parte indireta? É a câmera que você coloca na tua casa, é os 2 portões que tem na sua garagem, se você morar em prédio, os 2 portões do seu prédio para você entrar, é o segurança com cabine blindada, é esse cara que teve que sair correndo, é o outro cara que tomou um tiro na perna sem fazer nada, vai ter que pagar o hospital, é a moto dele que ele perdeu, é o seguro que ele pagou. Todo esse custo vem da onde? Todo esse custo vem da criminalidade. Por que o imposto o seguro de carro no Brasil é tão alto em comparação a outros países? Porque tem muito assalto. Se o país fosse um país muito mais seguro, o seguro seria muito mais barato. E até incentivaria alguns indivíduos a nem ter seguro. Porque talvez o cara anda pouco e tudo mais, mas ele tem um seguro porque uma vez que ele faz sair com o carro, ele vai perder totalmente o patrimônio dele, 100%. O que é muito. E o seguro deveria ser dado pelo próprio governo. Porque o governo que é incompetente não dá segurança, já que a gente paga muito imposto. Ou seja, o brasileiro acostumou a ser corno. Me perdoem a palavra, mas essa é a grande realidade. Eu acho que esse é o... O que vocês acham desse projeto de lei? De bonificar em 10 mil reais, algum valor aí que tem que ser calculado, para qualquer indivíduo que fizer a sua própria legítima defesa, letalizando ou neutralizando outro indivíduo de qualquer forma, pode ser prendendo também, ou de terceiros também, ou ele vai se defender ou defender terceiro. Eu acho que tinha que ter um bônus para esse indivíduo para aumentar o incentivo. Tem aquela frase do Charlie Munger que é: me diga os incentivos que eu te direi o resultado. Então, se a gente colocar incentivo certo, eu acho que o couro arde para os bandidos. Seguindo. Presta atenção nesse relato, nesse vazamento aqui, ó. Oi, Rosinha, eu tô aqui com um rapaz aqui do PSDB. Oi. Só que ele foi enganado. Me pagaram 40 reais para eu vir. Enganado. O certo seria pagar 70, né? Pro MST. Agora não pagaram nada para ele, você acredita? Agora ele quer ir para Ribeirão e não tem condições de voltar. E aí, como é que faz? Vai caminhando. Sacanagem. Aí ela dá um sorrisinho, ó. Eu não sei se isso aqui é verdade não, tá? Eu acho que é verdade, porque eu tô lendo aqui os comentários e ninguém falou que é mentira, tá? Mas esse sorrisinho dela me pegou, me quebrou muito. E 40 reais, a mulher se vendeu por 40 reais pra ficar gritando? É muito complicado, o Brasil tá perdido mesmo. Seguindo isso, temos agora a reunião que teve entre o Tarcísio e o ministro da Energia do Lula. Enel vai de arrasta, presta atenção. Foram cerca de 3 horas de reunião no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado de São Paulo. O anfitrião, o governador Tarcísio de Freitas, deu as boas-vindas ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e disparou: não tem mais a mínima condição da Enel permanecer na cidade, a concessionária de energia. Na semana passada, uma ventania deixou 2.200.000 pessoas sem energia. É o terceiro evento do tipo na cidade. Em novembro de 2023, 2.100.000 pessoas já tinham ficado sem energia, e em outubro de 2024, entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições municipais, já tinham sido 2.400.000 pessoas sem energia. O prefeito, Ricardo Nunes, então começou a contabilizar os prejuízos. Ele contou a história de Dona Marisa, uma liderança do Parque Santo Antônio que perdeu 5.000 picolés que ela ia doar para as crianças. O prefeito somou os prejuízos dos 3 grandes eventos, que, segundo ele, chegam a 5 bilhões na cidade. E ele relembrou uma pesquisa da Datafolha lá Esse de 5 bilhões achei forçado, tá? Acho que 5 bilhões, acho que ele deu uma exagerada aí. De 2024, que dizia que 7 em cada 10 paulistanos não queria mais a Enel. E aí o prefeito afirmou: se essa pesquisa for repetida hoje, ministro, vão ser 11 em cada 10
paulistanos, em tom de brincadeira, mas sem rir. Silveira, então, o ministro, fez um relato da sua trajetória como deputado e como ministro, disse que tinha convidado o presidente da ANEEL, Sandoval Feitosa, mas que ele não tinha podido aceitar o convite, que estava ali um diretor da agência, e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava muito preocupado, muito sensibilizado com a situação da capital. Na sexta-feira anterior, Lula tinha sido confrontado por Tarcísio e Nunes no lançamento do canal SBT News, e o vídeo... Que pro Lula é interessante que fique faltando Luiz em São Paulo, porque cai na conta do Tarcísio. Só que o que ele não esperou, que o Tarcísio e o Ricardo Nunes faria todo esse show, que certíssimo, pra mostrar que a culpa é dele. Então eles voltaram atrás e tudo indica que vai acontecer a revogação da Enel, mas vai ser de forma muito lenta, porque o cálculo do Lula é ainda que machuca mais o Tarcísio do que ele, mesmo o Tarcísio fazendo isso. E aí beleza, enquanto o Brasil fica lutando para ter energia para todos os indivíduos do Brasil, de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tá? Enquanto a gente não consegue controlar chuva, queda de árvore, olha o que acontece em empresa americana, presta atenção. Já tinha visto isso aqui? Bom, a gente sempre ouviu falar que a Starlink ela tinha um poder muito grande na humanidade, porque ela tinha muitos satélites ao redor da Terra. Mas eu nunca tinha visto um vídeo assim mostrando realmente cada pontinho, assim, cada satélite um por um. E aqui, na sua frente, são 10 mil satélites orbitando a Terra. Você tem noção que a Starlink tem um monopólio de um modelo de internet no Brasil, no mundo? Basicamente, se cortarem os fios lá debaixo dos oceanos, só sobra a internet da Starlink. De forma eficiente, tem outras e tal, mas nenhuma com essa capacidade. Olha a quantidade de satélite que eles têm. É bizarro. O que o Elon Musk fez realmente é uma empresa gigantesca e é uma empresa muito estratégica. Essa é uma empresa provavelmente que eles vão tentar abrir IPO e não vão deixar uma China tomar controle. Porque com certeza a China pagaria aí os 800 bilhões para ter a SpaceX para eles. Zero dúvida. Você ter o monopólio da internet, que você consegue fazer um ataque na internet global, no sentido de cortar os cabos ali, que já foi feito anteriormente, tirar a internet de um país e você tem um subterfúgio de defesa, de ataque. Então é gigantesco, sabe? É gigantesco o potencial disso aqui de estratégia, eu tô falando. Sem considerar a eficiência, que é uma internet barata pelo que entrega. Ou seja, realmente é algo sensacional. Enquanto isso, quando os Estados Unidos está nesse patamar de corrida, a gente está correndo para dar energia elétrica ainda, que está com dificuldade, ficou 2 milhões de brasileiros aqui em São Paulo sem energia elétrica em bairro bom, não é em bairro ferrado não. E não que em bairro ferrado você deveria ficar, mas faz mais sentido, tipo, você tem menos saneamento, você tem mais dificuldades, que tem menos investimento. Não, é lugar com investimento dando errado, ou seja, o nome disso é exatamente incompetência. Seguindo, presta atenção no que o nosso querido Otávio vai falar. Bebo sangue do governador, segura essa. Desembargador Federal Macário e o presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar, mostram que o desembargador atuava como tudo, menos como desembargador, menos como relator do processo que investigava deputados ligados ao Comando Vermelho. Ele e Bacelar trocavam afagos, juras de promessas de lealdade, muito emoji de coração, mostrando assim quase uma aliança de sangue. E o Macário, o desembargador responsável pela investigação do Comando Vermelho, veja bem, além de toda essa intimidade com o presidente da Alerj, ele atuava como um político, um ator político. Ele queria unir o governador Cláudio Castro com Bacelar. Bacelar era o candidato do Cláudio Castro, mas eles romperam. Então Macário ligava para Cláudio Castro e dizia: Cláudio Castro, precisamos que você se reaproxime do Bacelar. E o Macário disse que falou para o governador, ele ia promover esse encontro, que acabou não acontecendo, porque o Bacelar, segundo a palavra dele, quer beber o sangue do Cláudio Castro. Enfim, é um desembargador que só carrega esse título, mas a atuação dele, pelo que se depreende das conversas, era tudo, menos um magistrado. Ou seja, meus queridos, o Brasil é um caos. Até bebo sangue do governador aconteceu. Que bom que o Cláudio Castro não se associou, porque senão ele estaria mais lascado agora. Não que ele esteja limpo, também não sei dizer se ele está totalmente limpo. Mas olha o comentário dessa senhorita aqui, ó, presta atenção, sobre a segurança pública no Brasil e a crítica dela, presta atenção.
Essas medidas agradam a população, dão ibope, podemos dizer assim, muito ibope. E os políticos, de modo geral, os prefeitos, todos os políticos investem nesse tipo de medida porque sabem que isso dá retorno, mesmo que isso não seja necessário. E eu vou explicar. Itapetininga, uma cidade de 165 mil habitantes aqui no interior do estado de São Paulo, acaba de aprovar uma legislação e já comprou, inclusive, armamento pesado para a guarda municipal da cidade. E armamento pesado que são aquelas carabinas, espingardas, fuzis para a guarda municipal de Itapetininga. E isso ocorre em uma cidade que tem baixíssimos índices de violência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 3,8 mortes. O argumento dela é: não deveria se investir em armas pesadas em um local que tem pouca criminalidade. Eu acho mais ou menos o argumento, mas tem uma parte de validade. Mas eu vou te falar agora, minha senhorita, se, por acaso hipotético, tá? Todas as cidades estão investindo em armamento. Todas as cidades vão começar a contra-atacar o crime organizado. O crime organizado vai tentar se locomover pelas cidades que não estão preparadas. A cidade que não tem violência tende a não estar preparada para violência, certo? Certo. E aí, beleza, quando a cidade vizinha for tombar violência na bala, em armas pesadas, vai para essa cidade aí que é menor, que não tem arma. E aí eles já se adiantaram comprando as armas. Eu acho que segurança nunca é demais no Estado brasileiro. No momento que você tiver um grau de segurança estabelecido, aí eu vou concordar com a senhorita. Hoje, o Brasil como é, eu acho que não faz o menor sentido. Seguindo, esse aqui tomou um murro nas costas, cuspido na cara, esse aqui se lascou. Lula anuncia a saída de Celso Sabino, ministro do Turismo. Esse aqui, ele foi expulso do União Brasil porque ele decidiu ficar no governo Lula, ele estava ali como ministro do Turismo, não fez nada que prestasse, mas quis sentar nessa. Essa é a grande realidade por algum motivo que a gente não sabe, não sei se teve algum incentivo oculto, mas é isso que aconteceu. E agora o que o Lulinha faz? Vai lá e anuncia a saída dele. Saída de Sabino é aceno do Lula a Hugo Mota, que elogia novo ministro. Ou seja, meus queridos, é um somebody love atrás de somebody love, é um dedo no olho, tapa na cara. O Mota é um cara pouquíssimo confiável. Esse cara nunca mais se elege para presidente da Câmara, tá? Esquece. Ele é muito ruim. Ele é ruim com força. Ele, para ficar ruim, ele tem que entrar mais 2 vezes na fila, tá? Ele tá muito ruim, é péssimo. Segurando, agora, presta atenção nas ameaças do Trump. Também nada do que o Trump fala é mais confiável, essa é a realidade, mas presta atenção. Venezuela. Donald Trump anunciou agora à noite o bloqueio total e completo a todos os navios petroleiros que entram e saem da Venezuela. Em sua rede social, o presidente americano acusou Nicolás Maduro de usar esse petróleo todo para financiar a si próprio o narcotráfico, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Para justificar esse anúncio, essa escalada, Trump disse ter enquadrado o regime venezuelano como uma organização terrorista estrangeira. Quem entra na conversa agora para explicar esse novo movimento de Trump contra a Venezuela é o Guga Chakra, ao vivo de Nova York. Guga, boa noite para você. A cada dia a gente se pergunta o que ainda falta ao governo Trump fazer antes de um ataque direto ao território da Venezuela. Mas eu te pergunto, é nessa direção que ele está se movendo ou ainda existe uma expectativa de Trump de Maduro jogar a toalha? Olha aí. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Provavelmente, Renata, ainda existe a esperança do Trump de que o Maduro jogue a toalha e concorde em ir para o exílio, deixando o poder na Venezuela. Ou que talvez ocorra uma espécie de golpe dentro do território venezuelano. Mas cada ação do Trump, como essa ameaça que ele fez hoje, escala o cenário. E o Trump já passou do ponto de não retorno, Renata. Não dá mais para ele retirar... Não existe ponto de não retorno para o Trump. Ele não tem problema de passar vergonha. Essa armada, a maior armada, como ele colocou, que ali ao redor da Venezuela. Ou seja, ele está apertando, o Trump está apertando e não fazendo nada. Em paralelo, temos isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui que eu achei interessante. Presta atenção no que o Ivan Kleber vai trazer pra gente aqui de notícia. Como um magnata brasileiro de carne acusado de suborno e desmatamento se tornou uma figura-chave na diplomacia regional,
diz o título de uma matéria do jornal inglês The Guardian sobre o empresário Joesley Batista. A matéria ainda cita a declaração de Rubens Barbosa, embaixador aposentado que representou o Brasil em Londres e em Washington, que afirmou que Batista está, abre aspas, agindo unicamente em defesa de seus próprios interesses, mas mesmo assim é agora o principal articulador de Lula em assuntos internacionais, fecha aspas. O link de acesso a esta matéria do jornal The Guardian já está disponível. Meus amigos, cada vez a situação vergonhosa do Brasil ganha mais retrospectiva internacional, né? Seguindo, Master, BC não tem registro de acesso de mulher do Alexandre de Moraes. Ou seja, basicamente a mulher do Alexandre de Moraes recebeu até agora uns 80 milhões, parece que foi executado do Banco Master para ela. Ela ganhou 80 milhões para não fazer nada. Ela assinou só um processo de 24 mil, não tem nada que a mulher do Alexandre de Moraes fez. Não se entende o porquê desse contrato. Meus queridos, o Brasil é uma grandíssima vergonha. Agora começa a ameaça do Moraes para os senadores. Presta atenção que o Amin vai falar. Ontem o ministro Alexandre de Moraes, pelo menos o Jornal Nacional mostrou, disse o que nós não devemos fazer, que vai pegar muito mal. Portanto, continuam a achar que o Congresso deve se submeter ao alto grau de fulanização. Muito bem. Alto grau de fulanização que essas condenações contêm. É claro que o alvo é o Bolsonaro. O alvo é a eleição do ano que vem. Quem não quiser enxergar, que não enxergue. Sobre o ocorrido, não pode passar despercebido. Uma frase épica do presidente Lula. Alguém abriu a porta. Deixaram entrar. E depois nós comprovamos. Meus amigos, foi aprovado a dosimetria, parece que custou 22 bilhões, vai passar os impostos lá do IOF, das BET, não sei o quê. Mais um ponto para acelerar o investimento em dólar, porque vai aumentar imposto para você colocar dinheiro em dólar, pelo que parece. Parece que essa foi a negociação de bastidores. Eu tenho até um vídeo que acabou de sair, até depois que eu comecei a gravar. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Depois eu posso mostrar para vocês, mas pelo que eu vi, vai ter 22 bilhões que eles vão tirar de algum lugar. Vai ser de bets, eu também, talvez, eu não tenho essa afirmativa aqui, eu tenho que ler a matéria depois, talvez também do IOF. CCJ, Senado aprova a PL da dosimetria, teve até candidato, senador do PT votando a favor, tá? A Glaze disse que não teve acordo de dosimetria e que o governo é contra. A gente vai ver se o Lula vai vetar. Floriano, se o Lula vetar quer dizer que ele é contra? Não. Se o Lula vetar no último 45 do segundo tempo, ou seja, ano que vem, aí sim o Lula é contra. Se ele vetar na cabeça, o Lula não é contra. O Lula só tentou acelerar o processo, ele não quis ter o débito eleitoral. E aqui tem uma dica que ele vai recusar rápido, tá? Ou seja, teve sim negociação. Presta atenção, o que ele vai falar aqui, ó. Muito adiantado hoje pela questão da dosimetria, mostrar para vocês aqui o posicionamento do governo. Com expectativa de aprovação também no plenário, estou ao vivo na Jovem Pan. Vai ter veto presidencial se for aprovado? Certamente. Esse projeto é fadado ao veto, não tenho dúvida disso. Nós ainda vamos para a última etapa, que é o debate. Discurso do PT. No plenário, vejo, esse é o projeto que eu parto de um princípio que é o que nasce torto não se endireita. É a máxima desse projeto. Esse projeto nasceu sob o álibi de diminuir pena para quem tentou cometer golpe de Estado, o que é lamentável, mas trazendo da Câmara a anistia, para umas centenas e a redução de pena para centenas de outros crimes. Então, o projeto já nasceu errado, veio aqui para o Senado. A emenda de redação que foi incluída aqui, no meu sentido, não tem nada de redação, é uma emenda que altera o mérito do projeto. Então, nós vamos aos recursos que forem necessários. Se couber recurso no plenário para reverter essa decisão, nós faremos. E se couber recurso depois, mesmo antes do eventual veto presidencial, nós assim faremos. Tem essa parte que é interessante. É um projeto que nasceu errado, porque é uma espécie de
anistia Nutella, para superar a anistia raiz a partir de um acordo que foi feito. É um projeto que vem da Câmara fazendo anistia, fazendo redução de penas para uma centena de outros crimes. A emenda de redação, a emenda de redação, para quem sequestra, a emenda de redação não tem papel nenhum. A anistia só vale para quem é sequestrador. Posicionamento agora. Ele, em um momento, ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, se o Lula fosse usar isso como plataforma eleitoral, ele faria a aprovação só ano que vem, deixando entender que ele vai fazer esse ano. Se ele vai fazer esse ano, é porque, o veto esse ano, é porque a Câmara e o Senado vão querer vetar rápido, quebrar o veto rápido para liberar a galera. Parece realmente que teve o acordo dos 22 bilhões e parece que a maior parte do STF está sentado no barco, mas não se sabe se o Alexandre de Moraes está sentado ou não. Se ele não tiver sentado, não faz o menor sentido. Por quê, Floriano? Porque simplesmente o Xandão, ele tá sem a Magnífica para desse acordo, por causa da dosimetria, vulga anistia, que foi a interpretação do Trump. Conseguiram entender? Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser adquirir o e-book, o link tá aqui na descrição e fixado também no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.